A montanha-russa brasileira. Apertem os cintos. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a economia brasileira. Imagine uma montanha-russa, com altos e baixos, emoções fortes e algumas surpresas pelo caminho. Preparei um guia rápido e divertido para entendermos as reviravoltas, os perrengues e, claro, a força do nosso país. Sim, porque o Brasil já passou por poucas e boas, mas sempre dá um jeito de se reinventar. Nos próximos capítulos, vamos passear pela história, relembrar momentos marcantes e entender como o Brasil se tornou um dos principais players do cenário mundial. Então, apertem os cintos, segurem firme e vamos nessa aventura pela economia brasileira. Para entender a montanha-russa que é a economia brasileira, precisamos voltar um pouco no tempo. Imagine o Brasil como um jovem cheio de energia, com um potencial enorme, mas ainda aprendendo a lidar com as próprias finanças. No século XX, o país passou por diferentes fases: crescimento acelerado, crises, planos mirabolantes e muito aprendizado. Teve época de ouro, com a industrialização bombando, e momentos de aperto, com inflação nas alturas. Mas como um bom brasileiro, o país nunca desistiu. Enfrentou cada desafio com criatividade e resiliência, sempre buscando um futuro melhor. Preparem-se para embarcar em uma viagem no tempo, onde vamos revisitar momentos cruciais da economia brasileira. Lembram do confisco da poupança? Pois é. Esse foi um dos capítulos mais tensos da nossa história econômica. O Plano Collor, lá em 1990, tentou domar a inflação galopante, mas deixou muita gente de cabelo em pé. Em 1994, surge o Plano Real, que finalmente conseguiu controlar a inflação e trazer estabilidade à economia. Foi um verdadeiro marco na história do Brasil. As pessoas finalmente podiam planejar o futuro, comprar em prestações e até sonhar com uma viagem internacional. Já tivemos cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, ufa! Mas, no fim das contas, o importante é aprender com o passado e construir um futuro mais próspero. E é claro que, nesse caminho, o brasileiro nunca perdeu o bom humor. Em 2008, o mundo tremeu com a crise financeira global. Era como um tsunami econômico, que atingiu até mesmo os países mais ricos. E o Brasil? Ah, o Brasil! O gigante brasileiro sentiu o impacto, claro, mas mostrou sua força e resiliência. Enquanto muitos países mergulhavam em recessão profunda, o Brasil conseguiu navegar por águas turbulentas com relativa estabilidade. As políticas sociais implementadas nos anos anteriores ajudaram a amortecer o golpe e proteger os mais vulneráveis. Mas não se enganem, a crise de 2008 deixou suas marcas. O crescimento econômico desacelerou, o desemprego aumentou e os desafios se multiplicaram. Mas, como sempre, o Brasil se adaptou, buscou soluções e seguiu em frente. Section 5. Jeitinho brasileiro. A arte de driblar a crise. Ah, o jeitinho brasileiro. Uma expressão que carrega em si a essência da nossa cultura. Quem nunca recorreu a essa arte milenar para driblar os perrengues da vida? Desde pequenos, aprendemos a usar essa habilidade. Na economia, não é diferente. Em tempos de crise, essa habilidade se torna ainda mais evidente. A criatividade e a capacidade de improvisação do brasileiro são verdadeiras armas secretas para enfrentar os momentos difíceis. Seja na hora de negociar um desconto na feira, onde cada centavo conta, encontrar um bico para complementar a renda, garantindo o sustento da família, ou criar soluções inovadoras para problemas antigos, sempre com muita criatividade, o jeitinho brasileiro sempre dá um jeito de nos ajudar a superar os obstáculos. É uma habilidade que nos define, mas, importante lembrar, o jeitinho brasileiro não é sinônimo de desonestidade. É sobre ser engenhoso e ético. É a capacidade de encontrar soluções criativas dentro dos limites da ética e da moral, sempre respeitando os valores. É a arte de se virar,
de dar um jeito, de contornar as dificuldades com inteligência e bom humor. E essa é uma das características mais marcantes do brasileiro: a capacidade de encontrar humor mesmo nas situações mais adversas, sempre com um sorriso no rosto. Section 6. Inflação e juros. Os vilões da nossa novela. Lembram daquela época em que o dinheiro perdia valor do dia para a noite? Era um tempo de incertezas e muita preocupação. Pois é, essa é a inflação, a vilã que assombrou a economia brasileira por décadas. Era um sufoco. As famílias lutavam para manter o básico. Os preços subiam sem parar, o poder de compra despencava e o planejamento financeiro virava uma missão impossível. Era um verdadeiro caos econômico. Mas calma, essa novela já teve final feliz. A esperança voltou a brilhar. Com o Plano Real, a inflação foi controlada e a economia brasileira finalmente encontrou um pouco de paz. Foi um alívio para todos. Mas, como em toda boa trama, os vilões nunca desaparecem de vez. Eles sempre encontram uma maneira de voltar. E por falar em vilões, não podemos esquecer dos juros altos. Eles são uma ameaça constante. Eles são como aqueles personagens secundários que vivem para atrapalhar a vida dos mocinhos. Sempre presentes, sempre problemáticos. Juros altos significam crédito caro, investimentos escassos e crescimento econômico mais lento. É um desafio constante para a economia. Section 7. Pandemia. Um novo capítulo na saga econômica. E quando pensávamos que já tínhamos visto de tudo, a pandemia chegou para mostrar que a economia global ainda pode nos surpreender. A vida cotidiana foi virada de cabeça para baixo, e a incerteza tomou conta de todos os setores. O coronavírus, esse vírus minúsculo, causou um impacto gigantesco em todo o mundo, e o Brasil não ficou imune. A saúde pública foi severamente afetada, e a economia sofreu um golpe sem precedentes. Lojas fechadas, empresas paralisadas, desemprego em alta. A pandemia de Covid-19 foi um verdadeiro teste de resistência para a economia brasileira. Pequenos negócios lutaram para sobreviver, enquanto grandes empresas enfrentaram desafios inesperados. Mas, como sempre, o Brasil mostrou sua capacidade de se adaptar e resistir. A criatividade e a resiliência do povo brasileiro brilharam em meio à adversidade. O governo implementou medidas para proteger os empregos, auxiliar os mais vulneráveis e garantir que a economia continuasse funcionando. Políticas emergenciais foram criadas para mitigar os impactos econômicos e sociais. E o povo brasileiro, mais uma vez, deu um show de solidariedade, ajudando o próximo e buscando soluções criativas para enfrentar os desafios impostos pela pandemia. A união e a empatia se tornaram forças motrizes. A pandemia ainda deixou sequelas, é verdade. No entanto, a recuperação está em andamento e o Brasil continua a trilhar seu caminho com esperança e determinação. Section 8. Gigante adormecido. O potencial brasileiro. Apesar de todas as dificuldades, o Brasil continua sendo um gigante adormecido. Com suas riquezas naturais, sua gente criativa e sua economia diversificada, o país tem um potencial enorme para crescer e se desenvolver. Imagine um futuro com mais empregos, menos desigualdade social, educação de qualidade para todos e um sistema de saúde público eficiente. Precisamos investir em educação, inovação, tecnologia e sustentabilidade. Precisamos combater a corrupção, fortalecer as instituições democráticas e garantir que as oportunidades cheguem a todos os brasileiros. O caminho não é fácil, mas o Brasil já provou inúmeras vezes que é capaz de superar qualquer desafio. Section 9. Brasil. Um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E aqui chegamos ao fim da nossa aventura pela economia brasileira. Vimos que o caminho é cheio de altos e baixos, como uma montanha russa.
Enfrentamos crises, celebramos conquistas e aprendemos com cada obstáculo. Mas, acima de tudo, aprendemos que o Brasil é um país único, com um povo forte, resiliente e cheio de esperança. Um país que sabe driblar as dificuldades com criatividade e bom humor, sem nunca perder a fé em um futuro melhor. Um país com um coração gigante, que pulsa forte a cada desafio superado, a cada sorriso compartilhado, a cada sonho realizado. Até a próxima!